sou a Eduarda, fundadora do Bosque, e essa série de entrevistas serve justamente para a gente dar as mãos para as pessoas que estão fazendo semelhante ao que a gente já faz. Então, hoje eu estou aqui com a Cláudia, da editora Voo. Eu conheço um pouco a trajetória da editora, mas queria que ela contasse pra gente qual que é essa sensação, assim, de como que o impacto entrou na tua vida, como isso reverberou pra você e dentro da empresa também. Não sei se foi a mesma trajetória, se foram separadas, então conta pra gente um pouquinho. Então, é um prazer estar aqui, Duda. Muito obrigada pelo convite. Adorei Obrigada a você estar aqui contando um pouquinho da história e poder, de repente, mostrar aqui para mais pessoas que é possível fazer diferente, né? E que às vezes basta uma ideia, basta um start inicial e que as coisas acontecem. Então, na verdade, a minha trajetória pessoal, ela não foi sempre pautada por isso, né? Por impacto. Eu sou formada em Direito. Eu advoguei durante 8 anos e chegou um momento da minha vida que eu vi que aquilo não fazia muito sentido mais pra mim, assim, que não... Eu brinco, mas é verdade, assim, eu não gostava da segunda-feira e eu precisava gostar da segunda-feira, eu precisava gostar do que eu fazia, né, eu precisava sentir entusiasmo pelo meu trabalho e vi que eu não tava acontecendo. E foi num acaso, numa conversa com um amigo que me veio a ideia de trabalhar com livros, que eu sempre fui apaixonada por livros desde criança, as minhas memórias mais gostosas da infância têm a ver com livro, né? Então, assim, pra mim aquilo fez muito sentido naquele momento, assim, né? Assim, por quê? Por que não? E eu comecei atrás e pesquisar, eu não sabia, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso, não fazia ideia como é que funcionava o mercado editorial, então eu fui atrás, comecei a pesquisar, a fazer curso, me inscrever em todos os cursos que apareciam pra ver essa busca atrás. É muito motivadora. É uma delícia, né? Porque você é sair daquele universo conhecido, né? Que pra mim já estava totalmente ali desenhado, pra ir algo novo, algo diferente, pessoas diferentes que pensavam diferente, né? Que tinham outra visão das coisas, do funcionamento, enfim. Então foi muito legal e num desses cursos, foi um congresso que eu fui nos Estados Unidos, em Nova York, numa maior feira de livros que tem lá, que é a Book Expo América, que eu conheci minha sócia, Joana. E foi uma coisa do acaso, é uma mineira, a gente nunca gosta de uma história, que adora. Dizem que os mineiros contam muita coisa, né? E foi uma sinergia incrível, assim, porque a gente não se conhecia, ela estava lá, ela é advogada também de formação, ela estava lá por ser advogada de uma autora. Então, assim, total acaso, mas uma feira gigante, assim, pensa num lugar com sei lá quantas milhões de pessoas lá dentro, e a gente se cruzou, ela viu eu falando português com uma outra pessoa, então ela veio me perguntar, pediu uma informação, a gente acabou conversando, tal. E daí nela contei pra ela dessa minha vontade de repente ter uma editora, na época ainda era uma editora jurídica, porque eu ainda tava, né, presa na minha formação, né, no conhecido, né, acho que aquele se atirar no desconhecido precisava, assim, pra mim ter acho que um colchão ali de aquele último arzinho, assim, né? Não, esse terreno ainda tô conhecendo, né? Claro. Então eu ainda tava assim, conversei com ela sobre isso, ela achou legal, mas ficou por isso, cada uma voltou pra sua cidade e tal. E daí 1 ano depois, chegou uma hora que eu assim, falei, não, chega de advogar. Se eu não parar, eu não vou dar o meu passo que eu preciso dar, eu não vou atrás do que eu preciso fazer, né? Eu já tinha dado alguns passos para começar a editora, mas obviamente eu era sugada pela minha rotina de trabalho anterior, então eu nunca consegui ir pra frente com aquilo. E aí eu liguei, na hora eu pensei, eu preciso de uma sócia, e na hora eu lembrei da Joana, assim, na hora, mais de um ano depois, quase 1 ano e meio depois. Liguei pra ela e ela assim, Cláudia, você não vai acreditar, mas eu falei de você ontem aqui, que eu ia te procurar porque eu queria ser sua sócia. Então foi assim, aquelas coisas que até hoje, e eu falei, eu brinco, desde esse dia, desde essa vez, acho que desde que eu conheci ela, desculpa, é uma sucessão de Nossa, que incrível. De sincronicidades na minha vida, assim.
E aí tá, a gente começou, essa questão ainda não estava na parte de impacto ainda, a gente ainda estava nessa de vamos fazer uma editora jurídica, a gente chegou a publicar um livro alemão. E nesse processo, que estava super lento, eu estava com um filho pequeno, meu primeiro filho tinha acabado de nascer, então era bebezinho ainda, então enfim, tudo mais lento acontecendo. A Joana me deu um livro de presente. Eu tinha ido viajar e trazido o livro para mim, que o livro era Start Something That Matters, do Blake Mycoskie, que é o fundador da Tom Shoes, aquela empresa que doa um sapato para cada sapato vendido. E ela me deu de presente o livro, assim, eu adorei esse livro, leia. E eu devorei o livro em 2 dias, assim. E foi assim, sabe quando de repente tudo faz sentido pra mim, assim, aquela minha busca por achar alguma coisa que fazia sentido, que me completasse, de repente eu entendi ali o que era. Porque foi a primeira vez que eu ouvi, né, que eu li a respeito, mas que eu ouvi falar sobre negócios sociais, né, sobre a possibilidade de você empreender e ao mesmo tempo contribuir socialmente com alguma coisa. E aquilo foi assim, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, exatamente isso que eu quero fazer. Então eu quero ter uma empresa assim, e daí como esse livro mexeu tanto comigo, que eu falei, não, é esse tipo de livro que a gente precisa publicar. E obviamente a Joana topou na hora, e a gente falou assim, não, então daí que nasceu a Voo, que até então não era nem esse nome. E aí nasceu a Voo com a linha editorial, que a gente só publica livros que conscientizem as pessoas para um mundo que funcione melhor para todos. Então esse é o nosso propósito. E desde então a gente é muito fiel a ele, né? A gente seleciona, a gente faz curadoria só de conteúdo de impacto. Né? E desde quando já que vocês existem oficialmente como Voo? Desde 2013. E o nosso primeiro livro foi a tradução desse livro que mudou a minha vida. Já começa pelo impacto realmente, né? A história da empresa. A gente comprou esses direitos desse livro, na época ele era... Isso é mais uma coisa interessante, assim, por isso que aquela coisa assim, de sonhar, né? Nunca coloque empecilhos aos seus sonhos, porque né, a gente talvez cria coisas que não existem, porque esse livro era o best-seller do New York Times na época. E a gente tinha um livro publicado, né? Um livro nada a ver, e a gente conseguiu comprar esses direitos desse livro, da maior editora do mundo, que é a Random House. Ela que detinha os direitos desse livro, a gente conseguiu comprar os direitos para o português. Então, assim, né? Qual a chance disso acontecer? E por um preço total que a gente podia pagar. Então, assim, tudo deu certo ali naquele começo, né? Daí a editora já nasceu com esse não só com o propósito, né, em termos de conteúdo, mas com a proposta social. Isso que eu ia perguntar, porque para além do conteúdo... Tem a proposta social que foi desde o início, então para cada livro vendido tem uma contrapartida social. E que começou, quando a gente começou a Voo, até muito inspirada na ideia da Toms, a gente fazia uma contrapartida social para cada livro, era uma contrapartida diferente para cada livro. Então, por exemplo, da Tom, o livro do Blake era um livro infantil que a gente doava. A gente comprava um livro infantil, na época a gente não tinha ainda selo infantil, a gente doava. E cada livro que foi surgindo depois, a gente a gente buscava algo que tivesse relação, ou com a história, ou com o autor, ou enfim, com o contexto do livro. E foi assim durante 3 anos, mais ou menos. Até que a gente, um momento assim de refletir sobre, né, onde estamos, para onde queremos ir. Super necessário. Exatamente. Sobre o impacto mesmo que a gente estava causando, se a gente realmente estava causando impacto. A gente viu que assim, ok, sim, né, obviamente, às vezes você fazer uma ação para uma pessoa já faz uma diferença enorme para a vida daquela pessoa, já é um impacto. A gente nunca pode descartar, né, as pequenas ações, porque elas juntas aqui fazem a diferença. Mas a gente viu assim que a gente estava dissipando demais a nossa energia. Que esse é um desafio também do impacto, né? É um desafio do impacto. Tanto mensurar quanto para onde está caminhando. Exatamente. E daí foi muito isso. A gente viu que a gente estava, como a gente, né, infelizmente, a gente está no Brasil, a gente não tem super vendas de livros, né? Comparado com os Estados Unidos, por exemplo, que vendem um livro que vende pouco, vende
muitos mil exemplares, aqui não é assim, né? Claro que É a gente tem alguns exemplos best-sellers que vendem 100 mil exemplares, mas assim, no geral não. No geral, as tiragens são de 3 mil exemplares, né? Quando o livro vai bem, a gente faz novas tiragens. Claro. Mas assim, não é um padrão, né? Então a gente estava assim, aquela contribuição estava muito esparsa. E aí foi no mesmo momento que a gente conheceu a iniciativa de uma professora do Centro de Socioeducação de Piraquara, né, aqui no Paraná. Às vezes a gente chama tanto que aparecem, por isso essas sincronicidades, né? Às vezes a gente detecta uma dificuldade ou um empecilho e daí você fala, puxa, como que eu vou resolver? Bluff. Exatamente, não, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente estava nesse momento de reflexão e a gente conheceu a iniciativa dessa professora, que ela levava livros para os meninos que estão cumprindo pena socioeducativa a ler. E ela é professora de biologia, de ciências, ela nem é professora de português, mas ela tem uma sensibilidade incrível, uma leitora voraz, assim. Ela começou a arrecadar livros, né, e levar para os meninos. E foi num evento que a gente foi convidado a estar, a falar, e ela também foi contar essa experiência dela. E foi assim, incrível, né? Eu fiquei extremamente tocada, não só com a história que ela contou, com as histórias que ela contou, né? De como os livros estavam mexendo com aqueles meninos. Nossa, que demais. Que vinham de uma realidade, assim, completamente, né, desacreditada, muitos deles nunca tinham lido nada na vida. E que, enfim, que tem uma perspectiva de vida muito, muito cruel, muito restrita, e que eles começavam a ampliar totalmente a visão deles de mundo, de perspectiva deles no mundo, né? E ela levou uns meninos para conversar, para falar, e foi incrível, assim, e eu falei, não, é isso, assim. Não, e até na hora não me dei conta, porque acho que a gente ainda estava, assim, muito no começo dessa conversa, do que a gente, né, da nossa reflexão. Claro, e que também faz parte da construção dessa reflexão, né? Porque tudo muito processo, né? É tudo muito processo, porque todas as pessoas vão contribuindo e vão somando e vai, às vezes, subtraindo alguns pensamentos que a gente também tem a desconstrução completa mesmo. E acho que é um amadurecimento também, né? A gente precisa às vezes amadurecer algumas ideias, elas não vêm assim. Às vezes eu te contando toda a história, parece que foi tudo muito simples, né? Que foi uma sucessão de coisas que foram acontecendo como mágica. E não é, na verdade é uma construção, né? Demorei muito tempo para tomar uma decisão, demorei muito tempo para engratar numa outra, para que as coisas realmente andassem, que a gente conseguisse achar um jeito que a empresa tivesse uma viabilidade. Total. Então, assim, é tudo um processo, e nisso não foi diferente, assim, né? A gente tava, só que assim, aqui não me marcou tanto, porque a gente tem um slogan que a gente usa desde o começo, que é livros mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Mas muito sobre a nossa perspectiva, porque um livro mudou a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo. E a gente estava ali agora agindo para tentar mudar algumas realidades. Então, mas ali, com aquele depoimento daquela professora, eu vi o quanto aquela frase fazia sentido. Ela estava materializada ali naquela visão daqueles meninos, porque realmente a leitura estava mudando a vida deles. E aí eu falei, não, é isso que tem que ser, né? Tipo, faz todo sentido pra gente. Então, desde já faz, a gente está no segundo ano, completando o segundo ano agora, que a gente começou esse projeto que chama Voo para um Futuro Melhor, e que agora a gente concentra a nossa contrapartida, né, que é o percentual de cada livro vendido, 3% da receita bruta. A gente destina para esse projeto, e agora com a nossa vontade de ampliar agora para outros lugares. Agora que a gente já prototipou, a gente precisou fazer várias mudanças, várias alterações, entender muito o processo, porque não é a nossa realidade. Então, acho que isso também é uma questão que requer uma energia, uma perspectiva diferente, com certeza. Exatamente. Então, até agora que a gente está pronto, eu acho, para dar um passo e seguir, levar esse modelo para outros lugares também. Perfeito. Né, que é trabalhar, a gente está nesse projeto de leitura com os jovens. Então, a gente mudou o ambiente, fez um ambiente de leitura que acaba sendo totalmente discrepante em relação à realidade que eles vivem dentro do cárcere, porque é um cárcere, e é um cárcere muito cruel, não é socioeducação, infelizmente a gente não tem socioeducação no Brasil, pelo menos não no padrão, né? É uma realidade muito cruel, que os meninos são jogados ali de uma forma muito muito sem perspectiva, sabe? Então é um trabalho assim que a gente requer assim muito
Nossa, é um zelo. Muito cuidado, assim, sabe? Porque a gente também tentar não, mudar um pouco. claro, e para também não cair naquele lugar de comunicar todo esse impacto da mesma forma sensacionalista que já foi feita, né? Exatamente. Então, além do processo, esse somatório de fatores para não recair esse lugar do fazer a diferença, mas... Exatamente. Fazer com consistência, Exatamente. né? Com coerência. Eu acho que isso é muito importante, assim. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque eu acho assim, é importante comunicar sim. Eu acho que como empresa, como empreendimento, é importante cada vez mais a gente ter essa noção de que o impacto importa. Claro. E que cada vez mais os consumidores estão preocupados em consumir, né, de empresas e produtos que estejam preocupados com sustentabilidade, com impacto social. Então a comunicação é importante, né? A gente tem que também descaracterizar um pouco aquela questão de não posso, eu faço, mas eu não posso mostrar, né? Assim, tem que tomar cuidado. Acho que tem que mostrar sim, mas você tem que ser coerente com o que você está fazendo, com certeza, né? Com certeza. Para não ser um discurso vazio e que a gente vê muito por aí, né? Que maravilha! Eu agradeço muito essa trajetória. Se você quiser compartilhar mais algum momento assim que te marcou, ou que você realmente sentiu que transformou, além de vários, todos esses relatos incríveis, mas se eu deixar uma mensagem, uma dica para quem quiser começar a fazer diferente, acho que esse é o momento, assim, na verdade, trazer uma dica para quem quiser começar a pensar sobre impacto ou agir conectado com o impacto, o que você diria? Independente da área, sabe? Tá. Eu acho assim que cada vez mais a gente precisa se preocupar com todos os detalhes do nosso negócio, né? Acho que a gente está caminhando hoje para uma necessidade de que todo mundo olhe para o todo, né? Só que é muito difícil você já fazer o todo de uma vez só, né? Então, assim, a minha dica também não exija de você começar um negócio, transformar um negócio já transformando geral, porque às vezes é um passo maior do que a perna. Total. Né? Às vezes não dá. Ser empreendedor no Brasil não é fácil, né? A gente tem uma série de empecilhos que a gente tem que lidar todos os dias. Então, e muita sobrevivência do negócio também, né? Então, às vezes querer que dar um passo maior com a perna de uma vez, você vai se decepcionar, você vai frustrar e talvez não vai conseguir realizar o teu sonho, o teu negócio. Então, eu acho assim, é importante dar um passo de cada vez. Escolhe alguma coisa que seja possível hoje ser feita, né? Com a consciência do grande, todo, né? Com a consciência do... Você sabe onde você quer chegar, você sabe qual seria o modelo ideal. A gente ainda não é uma empresa perfeita em termos de, ao meu ver. Eu acho que a gente tem muita coisa para ser feita, né? A gente tem uma preocupação de sustentabilidade também, desde o nosso início. A gente só, né, tem contrato social, a gente só imprime no Brasil, a gente só busca parceiros que sejam, tenham consciência ambiental, mas ainda temos muita coisa para evoluir, muita, e que a gente está nesse processo e que a gente está fazendo na medida que a gente vai conseguindo fazer. Com certeza. Né? E eu vejo assim, eu já vi muita gente chegar, não, mas eu não me sinto ainda, eu não me sinto um empreendedor de impacto. Mas é porque a pessoa está naquela visão de que ela tem que ser o modelo perfeito de impacto. Ela não pode ter algo que não é assim. Eu acho que a gente tem que... É um processo isso tudo. Até de conscientização. Porque eu acho assim, até o que a gente estava conversando antes de começar aqui, do própria certificação como empresa B. Né? A gente certificou ano passado, agora está completando um ano e pouco que a gente certificou. Até uma dica, né, pro pessoal, assim, essa é uma super referência, o Sistema B, para negócios de impacto socioambiental. Então dei uma pesquisada sobre e conte sobre a sua experiência, mas só trazendo isso porque às vezes as pessoas não acessaram, né? Exatamente, mas é uma certificação, né, do organismo internacional, que é o BILEB, que faz essa certificação de vários aspectos do negócio para que você atinja uma sustentabilidade geral, né? E não é só em termos de ambientais, mas também sociais, comunidade, governança. Então são vários aspectos, são 5 aspectos do seu negócio que você vai revisitar. E o interessante é que mesmo que você não queira ser uma empresa B, certificar como empresa B, é só você passar preencher o formulário, né, o assessment, já é uma lição, uma aula muito grande, uma reflexão muito grande
disso, do que a gente tá falando, de impacto. Com certeza. Né? De como ser um negócio de impacto. Então, e aí acho que pode ser um bom referencial, de você aos poucos ir pegando item por item, fazendo e dando uns pequenos passos até chegar no momento que você vai. E essa dica é muito legal também, porque o próprio assessment do Sistema B é gratuito, então é uma ferramenta que todo mundo pode acessar e não necessariamente precisa se certificar ou ter um valor ou, enfim, uma inscrição para. Então isso fica a dica. É muito super bacana. à disposição. Exatamente, é gratuito, então o próprio Sistema B ele incentiva a que as pessoas passem por isso, mesmo que não vão se certificar. Perfeito. Porque é muito interessante e assim, é uma constante, né? Isso que eu te falei, a gente certifica, mas isso não é um primeiro passo, um primeiro ponto. Tem muito ainda a ser feito e a gente vai construindo aos poucos, assim. Com certeza, na verdade a gente sente, acho que na nossa vida, que o primeiro passo é o mais difícil, mas tem que se colocar em movimento, Mas tem que se colocar em movimento. Bora dar os primeiros passos e incentivar que as pessoas estejam felizes e conscientes desse primeiro momento de transição. Obrigada pela tua presença. Sim, adorei. E a gente vai se encontrando nas próximas, fazendo outros movimentos e inspirando esse impacto cada vez mais. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você.